Bem-vindos, pessoal, a mais um Pod Romanel. E agora nesse cenário novo, lindíssimo, com esse sofá roxo, que eu gosto sempre de falar, que é nosso Rochanel, tem a nossa cara. E hoje, gente, eu trouxe uma convidada que vocês todos já conhecem. Ela é um ícone na Romanel. Que mais que eu posso dizer? Ela tem uma mente brilhante, cria as nossas coleções, tem um cabelo vermelho. A gente já fez um podcast com ela, só que hoje vai ser diferente, porque hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história da Mônica Tavares, a nossa querida Mônica Tavares, que está há tanto tempo aqui, a nossa head de design, mas ela é muito mais do que isso, né? Ela é muito mais, ela é uma amiga, ela faz parte da Romanel. Não vale chorar, hein? Não. É muito tempo, né, gente? Muito tempo, né? A gente tem uma história aqui também longa, viu? Ó. Mas a história com a Romanel é mais longa ainda. Mo, antes da gente falar um pouco sobre a sua história com a Romanel, fala pra gente quem é a Mônica Tavares. Ai, já vai começar assim, já vou chorar. Eu digo sempre assim, Mônica Tavares é uma pessoa atrevida, que não se conforma com as coisas normais, né? Tô sempre procurando eu tenho sempre uma inquietação dentro de mim, que é assim, trazer o novo, buscar o diferente e colorir a vida das pessoas, porque eu acho assim, meu trabalho é muito mais do que criar peças. Eu crio sonhos, né? E eu acho que isso, dentro do meu mundo, eu me realizei demais, porque assim, eu consegui, através das criações, imprimir essa minha energia. Então eu faço tudo com muito prazer e as pessoas me fazem uma pergunta sempre, que é assim, ó. Mônica, como é criar essas peças? Você não fica se sentindo assim pressionada, com medo? Aí eu falo assim, não, sabe por quê? Porque eu brinco, né? Eu brinco. Verdade. Eu sempre tô brincando com as coisas, com as pedras eu fantasio muito o meu trabalho. Então isso vai passando pra rua de uma maneira mágica, né? Então, pozinhos mágicos. Gente, é impressionante como todas essas coleções, e é verdade, toda vez que você apresenta, e eu estou sempre nessas reuniões, não tem uma reunião que a Mônica não se emociona. Sim, porque eu estava contando antes de começar aqui como foi a minha trajetória, né? Então, assim, essas coleções, na verdade, as pessoas veem elas prontas e assim, foi no passe de mágica? Não, tem muito estudo, muita pesquisa e muito envolvimento emocional. Então, assim, cada peça que a gente vai colocar na coleção, eu penso, né? Que isso vai trazer para as pessoas. Então, aí eu começo a imaginar, eu crio os storytelling para fazer aquela conexão emocional, né? Porque tudo tem que tocar no coração das pessoas. Que é a chavinha, né? E isso vai causando um bem-estar, né? Então, assim, e por isso que eu me emociono, porque é meu produto, né? Assim, meu filho, vou dizer assim. Mo, antes da gente falar mais, porque eu sei que você adora isso, a gente adora falar de peça, a gente adora falar de moda, a gente adora fazer essas coisas. Mas antes disso, sim, eu acho que você tem uma história de vida muito bonita, né? E eu tenho muito orgulho da forma como você entrou na Romanel. Eu acho muito legal, assim, realmente como você carrega, né, uma lealdade, uma fidelidade, um amor verdadeiro. Sim. E é muito engraçado porque as pessoas perguntam assim pra Mônica, quanto tempo você tá na Romanel? A Romanel tem 38 anos. Quanto tempo você tá na Romanel? 39. Por que 39? Conta pras pessoas como é que foi esse começo. Como é que eu posso estar num lugar a mais do que ela existe, né? Porque, na verdade, a Romanel se originalizou de uma outra empresa. E os donos da Romanel eram gerentes dessa empresa. E eu estava na universidade, perdi meu emprego e conheci uma pessoa muito importante na minha vida, Beth Polly. Beth Polly era minha amiga de faculdade que, vamos dizer aqui, é tia de Fabiana. Aí, Beth me arrumou uma entrevista com nada mais, nada menos que Antônio Carlos Martins.
Aí o Martins me entrevistou, eu queria ser uma mosquinha nessa entrevista. Ai, gente, não, eu vou contar, posso contar tudo? Conta. Na entrevista, vocês sabem, né, que eu sou psicóloga, então tem técnicas de entrevista e tudo mais. Fui eu lá pra entrevista, aí o Martins me deixou muito à vontade, começamos a bater papo, e ele pega e faz uma pergunta, por que você saiu da outra empresa? E na época eu trabalhava num segmento de pneus, né? Eu era telefonista. Só que era um outro universo, não tinha nada a ver comigo. E eu contei a verdade verdadeira pra ele. E aí ele ficou assim, olhando pra minha cara. Eu olhei pra cara dele e falei assim, acabei de acabar com a minha entrevista, né? Porque eu tive uma crise de sincericídio. Aí ele falou assim... Nossa, você é brava, né? Aí eu falei assim, não, eu tô sendo sincera, né? Aí eu fiz assim, ai, desculpa, acabei com a minha entrevista. Aí eu saí de lá, cheguei na minha casa e falei pra minha mãe, acho que eu não passei na entrevista porque eu falei a verdade, né? E depois, passado muito tempo, ele falou assim pra mim, Mônica, você sabe, né, que... eu fiquei com medo de te contratar, porque você foi muito sincera. Eu falei, nossa, essa daí é perigosa. Mas aí eu entrei na empresa, fiquei lá 3 ou 4 meses. Aí estava todo mundo preparando a saída para montar a Romanel. E eu era nova lá, era mais nova. Aí eu cheguei pro Manchon e falei assim... Eu queria falar eu fui almoçar com ele. Ele e Beth e Solange. Falei, Manchon, eu queria te pedir uma coisa. Ele falou assim, ele ficou olhando assim, porque ele era mais sério, né? Eu queria ir com vocês. Aí ele olhou assim, assustado pra mim e falou assim, embora? Eu falei assim, eu queria ir junto com vocês. Ele falou, mas por que você quer ir embora com a gente? Aí eu falei assim, porque todo mundo que eu gosto vai embora. Aí ele ficou assim um pouco tocado. E isso ele nunca esqueceu, porque passou um tempão, ele sempre falava assim, minha menina, você veio com a gente. Então, eu criei uma conexão de coração mesmo com as pessoas da Romanel. Então, essa foi o início da minha trajetória, né? Então, você participou da fundação da Romanel, você estava lá? Sim, no primeiro churrasco da Romanel foi muito legal, porque assim... Foi o churrasco de inauguração. Não tinha nada, tinha o prédio e naquela época era num outro endereço e ficava no meio assim, porque a Raposo Tavares não era povoada assim como é hoje, né? Então, tô falando isso lá nos anos 86. Aí era tudo muito diferente. Pra gente chegar lá já era muito complicado. Era longe, era né? muito longe, não tinha transporte fácil, nada. Então, assim, era uma peregrinação mesmo. E foi muito legal, porque o primeiro churrasco, eu lembro, foi bem gaúcho, assim. Foi uma grelha embaixo, num pedaço tipo de churrasco terra. na laje, uma coisa bem... Mais ou menos assim. Então, só que o mais legal de tudo isso é que sempre teve emoção, sempre teve carinho. Então, assim, a alma da Romanel foi construída, esse ideal de transformar a vida, de transformar pessoas, das pessoas evoluírem, nasceu dali. Sim. Então, assim, de um sonho de pessoas que queriam fazer a melhor joia folhada do mundo. E aí foi muito legal. E eu fiquei muito tocada com isso, porque assim, não era só um trabalho, era um ideal, né? E todo mundo batalhando para aquilo dar certo, né? E assim, e hoje a gente vê a Romanel onde ela está, e ela vai voar muito mais, né? Mas onde ela está hoje, fazendo uma retrospectiva, é muita emoção, é muito trabalho, é muita dedicação e, na verdade, verdadeiro é muito amor, porque todo mundo que trabalha lá tem amor pelo que faz. Ai, que linda, gente. Gente, a Mônica tem cada história, ela contou uma engraçada, mas tem várias outras engraçadas. Ai, gente. E aí eu já vou pular para a parte, porque você ficou
de 86, nesse processo todo, né, da fundação, que o logo era o R, que a composição societária era uma, e aí também teve um evento, que é onde nasceu a nossa borboleta, que foi de 2001 para 2002, que você também foi lá e foi atrás de Martins e Manchon, né? Ah, sim! Como é que foi esse período também de transformação? Porque foi também uma transformação da empresa, aí é que eu falo, quando a borboleta veio, foi nesse momento de transformação que também calhou com a minha vinda. Como é que foi também agora esse segundo renascimento? Foi assim, nesta época eu trabalhava na rua, fazia supervisão no Nordeste, a área era dividida Gente, por ela áreas. fez de um tudo. Sim! Ela fez de um tudo. Sim, Até preço ela fez. Ai, essa parte eu não gosto de me lembrar. É porque eu entrei como assim, eu era recepcionista, Sim. assistente administrativa, depois eu fui ser auxiliar de Martins, e junto com o auxiliar de Martins Foi uma veio faculdade? a planilha. Essa escola não é pra qualquer um. Essa escola é assim, ó, linha dura. Então, assim, aí nessa escola eu fiquei com a matéria preço. Foi uma das fases mais complicadas, assim, pra mim, porque, assim, todo mundo sabe, né, que eu não tenho muita facilidade com os números. Meu lado do meu cérebro é mais artístico. Mas o mais legal de trabalhar com o Martins é que ele não admite que você não saiba fazer uma coisa. Ele fala assim, não, Mônica, isso é simples. Aí ele te dá aquela segurança não segura. Aí você respira assim e fala assim, fazer o quê? Eu tenho que fazer. Aí eu fui pra trabalhar, ele me chamou, me deu uma oportunidade. Foi quando a gente teve, ele me deu o Nordeste, que era assim, o coração da Romanel, pra viajar, né? Pra viajar. Então eu fiquei supervisionando todas as praças do Nordeste e foi muito legal. E em uma dessas viagens, ele me chamou na sala dele e falou, Mônica, eu não tava sabendo o que estava acontecendo. Ele falou assim, Mônica, é assim, a gente vai mudar. Aí eu olhei pra ele, mudar? Ele falou assim, a gente está se separando, né? E vai ter uma divisão. E a gente vai ter uma outra Romanel. Vamos fazer. Explicou tudo o que ia acontecer. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, posso falar o que eu falei? Falei assim pra ele, Martins, eu vou com você, mesmo que for pra vender churros lá ali embaixo no pontilhão, porque embaixo da 17 ali tinha uma ponte. Aí eu falei pra ele, eu vou com você pra qualquer lugar, né? Aí ele olhou pra mim e falou, não, Mônica, a gente não vai vender churros, a gente vai vender Romanel. Eu falei assim, não, conta comigo, né? Aí eu fui, e aí foi também, você sabe, né? Complicado, porque toda a mudança, mas a gente saiu de lá, a gente brincava assim, a gente saiu de lá com um sonho e uma questão assim de... Nós temos que fazer isso acontecer e dar certo. Então, todo mundo arregaçou as mangas e foi trabalhar. E foi muito legal, porque nesse processo eu aprendi muitas coisas. Aí eu fui trabalhar com uma... você sabe, né? Trabalhava eu, você e o Imagina, Silvio. gente, eu caí lá... Primeiro fui para a área de exportação, igual ao diabo. Aí, de repente, caí de paraquedas com a Mônica. Nós dois. E o seu pai falou uma coisa assim... O seu pai não, né? O Antônio Carlos Martins falou assim pra mim, Mônica, a Fabiana tá chegando, né? Ela tá fazendo um estágio, eu queria que você ensinasse o que você sabe pra ela. E eu me lembro, você lembra que a gente foi almoçar na frente da Chilon e eu falei pra você, Fábio, tem uma dívida de gratidão com o Martins? E assim, tudo que eu sei eu vou ensinar pra você, mas eu sabia só um pouquinho. Quero chorar. Eu não quero chorar, para. Então, aí foi assim, eu falei pra você e é verdade. O que eu sabia, eu te ensinei e você me ensinou muita coisa e se tornou minha fadinha. E assim que começou, gente. A gente tem tanta história. E a gente tem muitas histórias, né? Por isso que a gente era duas maluquinhas lá naquele... E aí, a gente lembra que a gente pegou e a Mônica os tem desafios. Um papel dentro da Romanel super importante, porque era vou falar isso de uma forma bem delicada, Sim. mas era um momento em que a gente tinha
muito homem na liderança, né? E a Mônica foi a primeira mulher a viajar. Eu gosto muito de falar isso. E acho que trazer para as gerações que estavam chegando essa visão de que sim, dava para as mulheres terem cargos mais altos. Sim, porque a gente está falando isso lá nos anos... A gente está falando isso de muito atrás, tempo, né? Então, 97, assim, 98, não é como era hoje, né? Não tinha uma mulher que fazia supervisão, pelo menos na Romanel não tinha. Então o modelo era muito masculino. E aí eu cheguei com o meu jeitinho. E eu também tive alguns problemas na rua, né? Porque assim... tinha alguns clientes que ficavam meio assim, porque eles estavam acostumados a tratar com os meninos, né? Até que um dia eu fiz um comentário, fiz assim, olha, eu vim aqui pra te ajudar, não pra dançar o São João. Porque assim, era a festa de São João, tava todo mundo naquela energia, e aí eu senti um certo, assim, vamos dizer assim, distanciamento, para não falar descaso. E aí eu peguei e mostrei para que eu vim. Aquele dia foi muito legal porque para mim também eu mostrei o meu potencial. Sim. Então eu digo assim, você pode ser tudo o que você quiser, basta você acreditar. Nossa, né? Tá parecendo a música. Né? Sim, mas é verdade, porque assim, se você acreditar que você pode fazer um trabalho diferente e bem feito, você tem que pesquisar, trabalhar e correr atrás, não é? Você sabe que esses dias, eu fiquei muito... Relembrei muito também da história e como você também foi muito importante no meu crescimento profissional. Ai, que é verdade, porque eu relembrei, né, por conta do museu, que está maravilhoso, eu tive que mergulhar em muitos materiais, em muitas coisas que nós fizemos, principalmente no começo dos anos 2000. Sim. E eu fiquei olhando, eu falei, gente, a gente era muito maluco mesmo. A gente era muito maluca. As bonequinhas que a gente fez, gente, era não, a gente os bonecos de biscuit a que introdução viraram... da moda que foi Sim. feita. Porque a Romanel, de repente, assim, era uma coisa super clássica. Aí você começa a olhar os materiais e fala, gente, do nada... Um negócio mega colorido, né? Teve uma era viradinha, tradicional, né? Uma virada de chave bem importante. A gente virou muito a chave e eu acho, Fábio, que assim, ó, grande parte de tudo isso foi essa dobradinha que nós fizemos. Porque, querendo ou não, a gente tacou fogo no parquinho, né? Porque a gente fazia coisas que não era para ser feito. Gente, foi negócio de Fashion Week. Trouxemos o Mário, né? O Mário nos ajudou bastante com a visão de moda que ele tinha, mas você lembra o desfile que nós saímos de desfile revelação, que a gente nunca tinha feito desfile, nós fomos lá, fizemos o desfile, que foi até em Fortaleza. Sim. Um desfile mega, assim, muito bacana, e isso tudo ajudou, a gente saiu na televisão, no Bom Dia, Ceará, e aí foi muito legal porque... Criamos look, criamos composição, fizemos uma coisa que a gente não tinha essa ferramenta para fazer acadêmica. A gente foi aprendendo, na verdade, a gente né? tinha o quê? Conhecimento, a gente teve a mentoria do Mário. Mário também foi meu professor, porque depois acabei estudando com ele. Sim. E você também depois foi pro Senac, eu lembro. Sim, fiz Senac Moda e Informação. Nós duas fomos para esse mundo de estudar. Fiz produção de moda, né? Aprendi muita coisa. E dali, eu acho que nesse curso foi um divisor de águas para mim também, porque eu descobri que eu tinha muita coisa guardada dentro de mim que eu não usava, assim, para o trabalho. Sim. E aí parece que destampou, assim, um vidrinho, né? E saiu várias coisas. Então, assim, esse meu lado artístico foi fluindo de uma maneira, assim, gradativa, né? E quando eu vi, eu tava sendo comunicada que eu ia ser head de design da Romanel. Achei fácil! Porque, assim, foi acontecendo um processo, né? E hoje, é que foi orgânico. Foi uma coisa assim que foi acontecendo e de repente não foi que chegou e aí você... Não, foi acontecendo. Eu acho que eu fui aprendendo a andar, né? Fiquei em pé, fui aprendendo a andar,
fui evoluindo e fui me transformando. Então a história de transformação da Romanel tem muito a ver com a minha transformação, né? Quando a gente fala que a Romanel transforma vidas, eu sempre gosto de falar isso, é porque não transforma só a vida da consultora ou do consumidor, transforma muito a vida de quem trabalha lá dentro. E transforma de verdade. De verdade. Não é assim marketing. Não é só, a Romanel transforma. Transforma sim, porque a gente pega pessoas que estão há muito tempo e elas contam as histórias delas. Então assim, elas tinham uma tarefa e hoje elas são completamente diferentes. Então, se a gente andar lá na fábrica e fazer as perguntas, a gente tem muita história legal. Muita história. Sabe, deixa eu te contar uma coisa. Sim. A gente improvisa tanto que eu tô até improvisando esse bate-papo, porque eu tenho um roteiro aqui que eu nem perguntei. Queimou a largada! Que é uma coisa que a gente faz muito, né? Sim, é normal. É normal. Se tiver script, a gente não segue. Mas eu vou fazer uma pergunta que tá aqui, que eu acho que é bacana, que é o seguinte. Qual foi, porque foram muitos projetos, e até se você fosse fazer essa pergunta para mim, é difícil responder, vamos ver se para você é mais fácil. Uhum. Dos projetos todos que a gente já fez na Romanel, tem algum para você que ficou mais marcado? Tem um que é a novela Império. Império foi, assim, a grande decolada da Romanel, no sentido, assim, publicitário, sim, de visibilidade. Então, foi um projeto fantástico, muito diferente. Agora, assim, eu posso falar um que eu fiquei muito emocionada e até hoje eu me emociono, sim, muito, e é atual. Bailarinas. Porque Bailarinas, esse projeto foi muito especial para mim, porque assim, ele saiu tiraram assim, igual o filme do Harry Potter, que você tira a ideia e coloca caixinha, na penseira. Né? Isso. Saiu exatamente do que eu tinha imaginado. Porque quando começou a falar, né, o catálogo, eu fiquei sonhando, aí eu vi dentro da minha cabeça aquela caixa se abrindo, a bailarina saindo e tudo mais. Então, quando isso aconteceu na pré-venda, eu chorei rindo. Nossa, gente, foi a coisa mais linda. Porque foi a coisa muito A gente conseguiu trazer uma caixa enorme dentro daquela apresentação para os nossos distribuidores, que é uma apresentação prévia que a gente faz, para eles se planejarem para o próximo ano. Então, a gente faz uma apresentação, né, amor, muito baseada no conceito, na história. E a gente realmente levou aquela caixa com a ajuda da Vivi, do todo o departamento de marketing. A Vivi tem uma importância muito grande nessa minha loucura também, porque ela entrou dentro da minha cabeça. E foi demais, porque assim, foi saindo e a gente não... E os violinos, e a música... E aquela delicadeza, eu fui vendo tudo aquilo, eu fiquei muito emocionada. Então, se você falar assim, tem muitos projetos, mas assim, esse projeto para mim é até hoje, né, muito especial. E vamos combinar que a gente está falando da parte aqui da Bailarinas, da apresentação. Mas teve também o dificultador, que foi fazer a caixinha. Muito. E aí a nossa área de produto, né? Patrícia que o diga, para aprovar este produto que a Mônica criou. Não foi fácil. Porque foi assim, a caixinha, eu tinha imaginado que a caixa, eu ficava fazendo assim, ó, pro desenhista. A caixa, eu queria uma caixa que abrisse, uma caixa desse tamanho. Desse tamanho e sair, e aí... A gente ia imaginar que a bailarina estava lá dentro, né? Porque não tinha recurso de trazer uma bailarina. Mas eu fico mais emocionada ainda, porque tem gente muito mais louca que eu, que conseguiu colocar a bailarininha lá dentro. Não só isso, conseguiu colocar um espelho também. Ah, sim, a caixa tinha... Aí foi nascendo o projeto, né? Porque a caixa abre, aí tinha... eu consigo colocar esse espelho aqui. Eu falei, consegue? Aí depois foi embora, ficou pensando. E daí trouxe a bailarina dentro da caixa. Para mim, aquilo foi a coisa mais emocionante que eu já vivi. Né? Fora a delicadeza, a simbologia que tem. Muito a gente para desenvolver, né, um projeto desse, e hoje... Ainda dá para não se emocionar. Ainda bem que o time todo... Daí você vê, tá muito aberto assim, não, gente, dá para fazer, vamos conseguir. Porque tem horas que você precisa ser inovador.
e sair literalmente fora da caixa. Da caixa. Senão você não Total. traz a novidade. Sim, porque o que acontece com a novidade? A novidade gera crise, porque num processo fabril, todo mundo sabe que é por etapas. Por lote, por processo. Lotes, e processo é uma coisa que não pode fugir da parte fabril. Eu super entendo, só que eu não aceito. Então, eu não aceito, não. Aí eu falo, não, tem que acontecer, né? Ainda bem que você tem muita gente que viabiliza isso, viu? Então, eu tenho... Graças a Deus. Assim, sou muito grata com todo o time que eu trabalho, porque eles também... Eu solto a dinamite, né? E eles ficam enlouquecidos para ir atrás, para não me falar não. Porque não é frustrante, né? Mas assim, é o legal porque eles também querem aceitar aquele desafio, né? Então, o nosso trabalho é muito isso, é desafiador. E eu, enquanto aquariana, adoro isso, né? Porque assim, a gente tá sempre lá na frente buscando, trazendo, conversando. E hoje a gente tem um time dentro da Romanel que tá muito envolvido com inovação. Então, eles estão assim, também quebrando vários paradigmas. Ainda bem, eu fico tão então, feliz. isso vai fazer a Romanel do amanhã. Porque assim, o amanhã a gente tem que trazer coisas muito diferentes, né? E aí a gente está semeando Estamos falando de coisas diferentes, porém, eu fiz uma brincadeira aqui, gente, que ela vai me matar. Coisas diferentes? Eu trouxe, quero ver se você se lembra, que anel é esse? Gente, é o 51001! Vou mostrar aqui, depois vocês pegam a foto. Esse anel é demais. Mônica, chamado oral. Este anel é o quê? Ele é o quê? É um ícone clássico. É um ícone clássico. E a Mônica falava assim, por que eu trouxe esse? Porque ela falava assim pra mim. Às vezes a gente tinha uma época que não tinha tanto essa coisa de BI, né? Tô falando lá atrás. Então a gente subia às vezes no estoque e olhava, claro, sabia mais ou menos o que vendia, tinha essa noção, mas era muito no olho, você lembra? E aí eu lembro que eu gostava muito, assim, ela falava assim pra mim, pode sair tudo da Romanel, menos o 51001. Palavras de Antônio Carlos Martins. Não, posso contar a história? Pode. Foi muito engraçado. Tava eu e o pessoal da agência fazendo o catálogo daquele ano, que eu não me lembro qual era. E aí, a gente Isso já na Chilon. Na Chilon. Na Chilon, que era do jeito que a gente fazia, que a gente subia lá. Subia, pegava os produtos, punha numa bandeja. Totalmente diferente que hoje. Pra depois de fazer a diagramação nas páginas. Só que cada produto que ia ali tem um custo, né? Porque ele vai ser mostrado, vai ficar lá. E o espacinho era disputado. Disputado, que às vezes não cabe todos, não cabia, né? Agora é digital mais fácil. Ele tinha, gente, essa beleza pra estar ali compondo a página. Eu super entendo a importância dele. Aí um dia, com a minha loucura, eu falei, vamos tirar esse daqui, né? Que não precisa muito. Colocar no catálogo. Não precisa, ele já veio. Aí, o Martins, naquela época, fazia um pouco a revisão das folhas. Ele queria olhar tudo, né? Ele queria ver tudo. Ai, gente, depois dessa, não sei o que vai acontecer comigo. Mas, enfim. Ele olhava tudo, aí ele chegou e fez assim. Não, tá faltando uns produtos. Aí ele olhou e viu que o 51001 não estava na lista. Ele falou assim, Mônica, não! Sai você, sai o Alexandre, sai todo mundo, mas o 51001 fica. Ou seja, teve gente que já saiu, eu ainda tô aqui, mas eu tô junto com o 51001, então a gente não pode mexer com ele. Por que isso? Porque isso é um item clássico que vende muito, ele tem a expressão dele, né? Só que assim, eu só tava interessada em imagem, em visual. E pra gente ver que visual não é tudo, né? Não é tudo. Gente, o podcast, o Pod Romanel com a Mônica, ele poderia durar 3 episódios, porque tem tanto mais histórias que a gente não contou, só que esta
esse episódio de hoje a gente vai ter que encerrar. Tá E certo. quem sabe, se vocês quiserem mais um episódio com a Mônica no Pod Romanel, vocês falam aí qual é o assunto, qual a história que você quer que elas contem, a gente vem e traz ela aqui novamente. O que vocês acham? E queria te agradecer por você estar aqui, contar um pouquinho da sua história, agradecer por tudo, pela sua amizade, pelo seu trabalho. Você é uma pessoa muito especial e eu não vou chorar, por isso que eu tô falando firme aqui. Tá bom. Também não. Então tá bom, pessoal. Ó, um beijo, espero que vocês tenham gostado. Eu também tenho que te falar uma coisa. Minha gratidão é eterna, viu? Eu amo o Martins, eu amo você. Você mudou minha vida também. E eu espero que a gente brilhe muito, 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 muito e que essa borboleta leve alegria e felicidade para muita gente.